Bom dia a todas, todos e todes. Me chamo Juliana Bazarelli Machado Bruno, sou formada em Artes Visuais e Licenciatura pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente, sou aluna do programa de pós-graduação em Artes da Universidade Federal de Pelotas, na linha de pesquisa Educação em Artes e Processos de Formação Estética, atuando como bolsista CAPES, Demanda Social. Atuo também como pesquisadora no Fotografem, Núcleo de Pesquisa em Fotografia e Educação, UFPEL-CNPq. E hoje venho apresentar minha defesa de dissertação nomeada A Arte de Contemplar, Experiências Estéticas através da Fotografia Pinhole, orientado pela professora doutora Cláudia Marisa Matos Brandão. Para dar início a esta pesquisa, que usa como metodologia a autobiografia, conto com a autora Marie-Christine Jusso, a fim de contribuir para a escrita do meu trabalho. Inicio a escrita contando um pouco sobre minhas memórias infantis e como elas se relacionam com o olhar. Busco também em minha história de vida, trazendo o passado que me antecede, como meus avós e meus pais, mesmo que distantes do agora, colaboraram para que eu tivesse uma intrínseca relação com a fotografia e como as experiências com as imagens e práticas fotográficas permanecem e se disseminam até o presente momento. Pausa 1. Fragmentos entre retratos e raízes. Convido-te a entrar na câmara escura. Respire. Aqui o tempo não corre, ele se deposita, tal como na técnica da pinhole, onde é preciso parar, permanecer e deixar que o mundo de fora desenhe o mundo de dentro. Essa primeira pausa é o meu orifício de agulha apontado para o passado. É uma longa exposição sobre as raízes. A luz que entra agora traz a serragem das carroças de meu avô em Canguçu e a sensibilidade de um pai que mal conheci, mas cujo rosto reconstruo incansavelmente a cada mirada nos álbuns de família. Traz também o silêncio do mundo da minha mãe, que aprendeu a ler o mundo através dos livros e das imagens antes mesmo de me ensinar a ver. Nesta pausa, revelo o invisível, a saudade de um pai que costurava bichos de pelúcia e a força de uma mãe que registrava cada passo nosso. A fotografia aqui não é um clique instantâneo, é a paciência de deixar a história queimar o papel da memória até que a imagem se faça presente. Antes de segurar uma câmera, eu já fotografava com os olhos. Minha lente era a lâmina d'água da piscina ou do mar do balneário Cassino, onde eu mergulhava em busca do espelho que se forma sobre a superfície, olhando para a luz. Narrar esta pausa é voltar àquela sacada da rua General Neto. Dali eu vi o mundo flutuar como as bolhas de sabão que eu soprava, observando as cores refletidas e as nuvens de morcegos que desenhavam sombras no crepúsculo. Eu era uma pequena observadora em um mundo de artistas autodidatas e mudanças constantes. Minha memória é líquida, contaminada pelas imagens que sobraram. O medo dos raios se transformou em encanto quando entendi que a luz é apenas o choque das nuvens, o vazamento da chuva. Da mesma forma, esta pausa é o momento em que deixo a luz do passado vazar para dentro dessa escrita, iluminando os fragmentos de uma infância onde o cinema Capitólio e o som do piano do conservatório eram a trilha sonora de um olhar em formação. Dizem que a fotografia é a escrita da luz, mas para mim ela sempre foi uma forma de fixar o que ameaçava desaparecer. Perdi meu pai aos 3 anos, e desde então habito o medo de esquecer seu rosto. Talvez por isso, aos 9 anos pedi uma câmera para eternizar o efêmero, para segurar o tempo que levou meu pai. O que eu não sabia é que a fotografia não era apenas uma ferramenta, mas uma herança. Nascia em mim a mesma sensibilidade daquele homem que, antes de partir, teve um estúdio, chamado Foto Estrela, onde revelava sonhos em preto e branco. As câmeras foram roubadas, o estúdio fechou, mas a alquimia permaneceu. Esta pausa é um reencontro com esse legado. É o momento em que a menina que colava o olho no visor da filmadora para ver a vida, sem cortes, se encontra com a pesquisadora que hoje entende o mistério da caixa preta. É a prova de que, mesmo na ausência, a imagem permanece latente, esperando apenas o banho do revelador da memória para voltar a existir. Pausa 2. Aceleração, memória e enredamento digital. Sou filha de uma transição. Carrego em mim a memória de um mundo analógico que vi dissolver em pixels. A vivência de uma jovem mãe que viu seu filho nascer junto com a era dos smartphones. Teodoro chegou em 2010, quando o ao vivo deixou a televisão e passou a caber na palma de nossas mãos.
Navegávamos sem receio nessa onda, achando que nada poderia parar a humanidade. Mas o invisível nos parou. Em 2020, o mundo lá fora silenciou e se tornou um vazio. Para preenchê-lo, mergulhamos nas telas. Nossas janelas viraram visores, nosso refúgio, as imagens. Adentramos as casas uns dos outros em uma intimidade distante, e o que era para ser uma ponte temporária tornou-se um modo de vida. Quando as portas se reabriram, percebi que havíamos esquecido como estar presentes. O mundo retornou ofegante, tropeçando na própria pressa. É aqui que sinto o peso das palavras de Byung-Chul Han. O respeito é o alicerce da esfera pública. Onde ele desaparece, ele desmorona. A luz dos dispositivos que insistimos em manter acesa no escuro do cinema ou na frente do palco é o sintoma desse desmoronamento. Perdemos a noção do espaço coletivo. A liberdade de expressão se perdeu no momento em que invadimos a fronteira da visão do outro. Sentimos um cansaço que não é físico, é da alma. Uma exaustão mental de quem não tem repouso, de quem se sente obrigado a estar online, a reagir, a consumir. Vejo uma geração solúvel, acelerada, que teme a demora e o tédio, que troca a profundidade de um livro por respostas prontas e vídeos curtos, cortados. A facilidade nos tornou preguiçosos. Parece-me que o excesso de luz nos cegou. Nesta pausa, portanto, ocorre o questionamento. O uso das novas tecnologias nos impede de contemplar o mundo? Busco na contramão dessa velocidade frenética o retorno ao difícil, ao lento. Olho para a fotografia não como um clique instantâneo e descartável, mas como uma experiência estética, algo que o autor John Dewey nos lembra. A vida não é uma marcha ou um fluxo uniforme. É feita de histórias, cada qual com seu enredo. Precisamos recuperar esse ritmo próprio, essa qualidade não repetida do momento, talvez através da incerteza mágica de uma pintura. Porque a vida é um contínuo fazer e desfazer de memórias, e precisamos deste tempo para digerir o mundo. É preciso reaprender a olhar sem a mediação de uma máquina. É preciso aceitar o tempo da dúvida para recuperar o sentido das experiências. A essa velocidade existe uma cobrança e um preço alto, o da falta de memória. Como nos ensina o neurocientista Ivan Izquierdo, a vida é um contínuo fazer e desfazer de memórias. Para que a experiência se torne memória, é preciso tempo, é preciso digerir. Mas a pressa contemporânea nos nega esse tempo. Estamos substituindo a vivência profunda pela captura instantânea, esquecendo que cada minuto da nossa vida é uma experiência, habitualmente fugaz. Se não pararmos para sentir, esqueceremos para sempre. É preciso aceitar o tempo da dúvida e o fazer lento para recuperar o sentido de nossa própria história. Pausa 3. A fotografia como gesto, memória e formação. Nesta pausa, convido vocês a pensarem na fotografia não apenas como um registro, mas como um encontro físico. Identifiquei em minha jornada a prática fotográfica como um gesto que envolve todo o corpo e que, verdadeiramente, desvela o nosso olhar. Vivemos em um tempo acelerado, um tempo que pode ser comparado ao uso de um GPS digital, instantâneo e previsível. Mas a proposta dessa pausa é atuar como uma bússola analógica. A técnica da pinhole nos exige parar, observar a luz e aceitar que a leitura pode ser ligeiramente distorcida. Penso aqui na figura literária de Funes o Memorioso, que lembrava de absolutamente tudo e cuja exaustão vinha justamente da incapacidade de apagar memórias. Hoje, nossas nuvens digitais tentam imitar Funes, guardando tudo sem critério. A pinhole vai na contramão. Ela nos devolve o acaso. Ela nos permite o erro, o borrão, a silhueta imprecisa. Ao revisitar as escolas da minha memória, percebi na prática que nos ensina Ivan Izquierdo, nossa noção de tempo existe em função do que lembramos. As previsões que fazemos para o futuro são, na verdade, projeções de um passado registrado em nós. Por isso, nós enxergamos os lugares de afeto com uma lente diferente, mais sensível e, por vezes, deformada pelo tempo. E é no intervalo entre o clique e a revelação que a magia acontece. Dubois e Barthes concordam que existe um abismo entre o momento em que a imagem é feita e o momento em que ela é exposta. Na fotografia artesanal, esse abismo é preenchido pela espera e pela surpresa. Essa trajetória não é apenas técnica, é formativa. Como nos diz Marie-Christine Josso,
A história de vida é uma mediação do conhecimento de si. Ao manipularmos a câmara escura, não estamos apenas capturando a luz do sol. Estamos narrando nossa própria existência, transformando a ansiedade do papel em branco em uma memória tangível. A espera é um convite a desacelerar, para que possamos sair do automatismo, permitindo que as imagens se formem como sonhos, devolvendo, finalmente, o poder ao nosso olhar. Pausa 4. Do ver ao olhar, o resgate do analógico em um mundo digital. Neste mundo onde tudo corre e as imagens nos atropelam, convido-nos a entrar na câmara escura da nossa própria percepção. Estamos caindo, como profetizou Flusser, precipitando-nos da linha da história para o abismo da zero-dimensionalidade, onde as imagens técnicas formadas por pontos e pixels substituíram a superfície concreta do mundo. Mas a luz, a luz ainda insiste em desenhar. Precisamos, portanto, reaprender a magia da espera, recordar o temor sagrado de que nos fala Dubois. Aquela angústia doce diante da imagem latente, o fantasma que habita o escuro antes da revelação. Não é apenas sobre se a foto ficou boa, mas sobre o mistério. Será que o que se revela é o que eu via? É na dúvida e não na certeza do clique automático que a arte respira. Pois vivemos hoje a tirania do ver, o simples studium que o Barthes descreveu. Olhamos tudo, classificamos tudo, mas nada nos fere, nada nos toca. Precisamos desesperadamente do punctum, aquele detalhe agudo que nos atravessa, que quebra a racionalidade e transforma o ver em olhar, carregado de memória e afeto. Quem roubou as cores do mundo? Talvez tenhamos deixado a racionalidade adulta acinzentar a vida. Precisamos voltar ao devaneio da infância, evocado por Bachelard, onde a criança enxerga grande, enxerga belo. É preciso colorir novamente nossa imaginação, recusando o mundo desbotado pelo automatismo. Essa recuperação exige que saiamos de nós mesmos. Como nos lembra Han, a verdadeira experiência é aquela onde encontramos o outro e somos transformados por ele. Diferente de mera vivência digital que apenas prolonga nosso próprio eu num espelho infinito. Não se trata de negar a tecnologia, mas de humanizá-la. Pois, no fim, seja no sensor eletrônico ou no sal de prata, a lição de Fatorelli permanece. A imagem, analógica ou digital, nasce da mesma mãe, a luz. Ambas são escritas pelo sol. Que esta pausa não seja um fim, mas um recomeço. Que possamos fechar os olhos para a tela apenas por um instante, para que possamos finalmente abri-los para o mundo. Pausa 5. A estética do imprevisto. Diálogos entre tempos. Vivemos tempos de urgência, mas eu convido vocês, agora, a entrarem no escuro. Imaginem uma caixa. Um pequeno orifício feito pela ponta de uma agulha. Lá dentro, o silêncio e uma demora necessária. Nesta fala, não busco a perfeição digital, mas a estética do imprevisto. Busco o retorno àquele assombro antigo de quando o homem percebeu que a luz poderia desenhar a si mesmo. Pensem nos alquimistas da visão. Pensem em Giovanni della Porta, lá no século XIX, fascinado com a magia natural, vendo o mundo projetado dentro de uma câmara escura, antes mesmo de sonharmos em fixar essa imagem. Pensem na paciência de Niepce, em 1826, que esperou por longas 8 horas diante de uma janela para que o sol lentamente marcasse o betume e nos desse a primeira fotografia. Nós esquecemos desse tempo. Da guerra veio depois, com seu vapor de mercúrio, reduzindo as horas em minutos, e Fox Talbot, com seus calótipos, nos deu o negativo e a multiplicação das cópias. Mas a essência, meus caros, a essência permanece na pausa. Como nos lembra Jacques Aumont, é costume comparar o nosso olho com uma máquina fotográfica, mas ele vai além. Nossa retina é um laboratório químico gigantesco. A imagem que vemos é um milagre nervoso e óptico, uma tradução de luz em sentido. Na pinhole, voltamos a essa crueza, sem lentes, sem foco automático. Apenas a física pura da luz, atravessando um buraco de agulha e encontrando a parede oposta. E o que acontece lá dentro? Gosto de pensar como Philippe Dubois. Ele nos diz que a fotografia é sempre um traço do passado, um tempo congelado. Mas a metáfora mais bonita que ele nos oferece é a do corpo. A fotografia é como um bronzeamento. O papel fotográfico é uma pele sensível. O sol toca, fere, queima, deixa sua marca. As zonas brancas
são como a pele sobre a roupa de banho, virgens protegidas da luz. O negativo é a memória daquele ardor solar. É uma experiência tátil, incerta. Na revelação química, a imagem surge lentamente no líquido, como um fantasma ganhando corpo. Não há garantias. Pode haver borrões, vultos, distorções. E é aí que mora a beleza. Como sentenciou Roland Barthes, o que a fotografia reproduz mecanicamente ao infinito só ocorreu existencialmente uma única vez. Aquele instante jamais se repetirá. Por isso, proponho hoje que abracemos a imprevisibilidade, que troquem a rapidez do clique certeiro pela dúvida da caixa escura, que aceitem que o tempo não retorna, mas que, através dessa escrita com a luz, podemos, por um breve momento, segurá-los nas mãos. Pausa 6. O olhar que se demora. Memórias da câmara escura. Estou aqui para falar de uma pausa, não a pausa do descanso, mas a pausa do obturador aberto, do tempo que se dilata. Como nos ensina esta pausa, estamos diante de um convite para o olhar que se demora. Navegamos por blocos de memórias, onde a luz não captura apenas um instante congelado, mas o próprio rastro da passagem do tempo. Primeiro, olhamos pelas janelas. Aprendemos que, na câmara escura, a luz desenha linhas imperfeitas e cria vinhetas naturais. É a transição entre o mundo lá fora que ilumina e o nosso interior, que retém a imagem como um rastro de memória, transformando o cotidiano em algo fantasioso. Depois, encaramos o desafio das selfies. Não há vaidade digital, mas o exercício da inércia. É onde ocorre o ato de prender a respiração, de se tornar imóvel, quase uma estátua, um exercício de consciência corporal. Ali, descubro que o corpo treme e o resultado é fantasmagórico. O autorretrato se torna uma busca anônima e singular. Caminho então pelo centro de artes e pelos caminhos da vida. Vejo o portal do Bloco 1 como um túnel do tempo e as ruas de paralelepípedos como testemunhas de um tempo que é fluido e não estático. São as paisagens de Pelotas e do Balneário Cassino, o Mercado Central, a Casa Bianchini, revelando que a beleza mora na imperfeição e no mistério daquilo que a luz não revela totalmente. Chego às oficinas, onde aprendo a desautomatizar o olhar. Ali, a Pinhole se revela uma prática pedagógica de paciência, onde o aprendizado acontece na pausa contemplativa e no coletivo. E, finalmente, abraço os erros, ou melhor, as imagens fantásticas. Eu lembro que, independente da técnica, estamos totalmente fora do controle. É no erro, na mancha química, na imprevisibilidade da luz, que mergulhamos em um universo abstrato. O erro não é falha, é a certeza de que a câmara e a luz têm vida própria, criando figuras que parecem pertencer a um plano jamais imaginado. Que possamos, assim como nesta pausa, aceitar que a vida, tal como a fotografia Pinhole, exige tempo, aceita o tremor e se revela magnificamente naquilo que não podemos controlar. Chegamos às considerações finais. Nessa travessia acadêmica eu descobri que o tempo do relógio é curto, mas o tempo da experiência pode ser dilatado. Comecei buscando respostas na técnica. Foi na minha própria trajetória, no antes da academia, que encontrei o fio condutor dessa narrativa autobiográfica. Vivemos em uma sociedade do cansaço, como nos alerta Han, onde o excesso de estímulos fragmenta a nossa atenção e nos exaure. Neste mundo veloz, onde as imagens perderam sua materialidade e se tornaram pixels efêmeros, corremos o risco de apenas ver o studium superficial de Barthes, esquecendo-nos de como olhar o punctum que nos toca e nos fere. Por isso, essa pesquisa foi, acima de tudo, um convite à resistência. Encontrei na câmara escura, na Pinhole, o refúgio necessário para a desaceleração. Ali, no escuro da caixa, aprendi que a educação estética exige a demora. Aprendi a aceitar o imprevisto, o borrão, o fantasma, o erro técnico que não é falha, mas potência criativa e imaginativa. Minhas imagens, sejam elas das janelas que viraram passagens, da imobilidade necessária das selfies, ou dos trajetos cotidianos, não buscam a perfeição da alta definição. Elas são evidências de um tempo que passa, mas que também fica. Elas reafirmam que, embora a tecnologia digital acelere o mundo, ela não anula a necessidade da luz, nem a urgência da presença. Concluo, portanto, que precisamos reaprender a pausar,
pois a educação, assim como a fotografia pinhole, requer tempo, requer que transformemos o auto automático de ver, no gesto profundo e intencional de olhar. A todos que assistiram essa apresentação, meu muito obrigada.